Bem-vindo ao nosso canal da Escola Bíblica Dominical Treinamento de Líderes. Bem-vindo, é mais uma semana, mais um dia abençoado. Estamos com a lição 7 aí, lugar santo. Pensa que coisa boa. Já pensou você estar num lugar santo? Lugar santo, lugar santíssimo. Que maravilha, né? Essa lição ela veio para enriquecer o nosso vocabulário. A CPAD, graças a Deus, obrigado a Deus por essa editora que nos trouxe um brilho nesse trimestre sobre os símbolos que representou no Antigo Testamento e uma sombra tipológica, por que não dizer também metaforicamente, no sentido também conhecido como tipo e antitipo, e que para nós é uma representação do corpo de Cristo, a qual hoje nós, igreja, trazemos essa essência em nossas vidas, e por que não dizer em todo o contexto religioso. Sou o pastor Lenival Ronquigali Costa, formado na área teológica, professor de teologia pela Rede Fight Bahia, licenciado em História pela Faculdade CUS, no polo da Unicristã, na Bahia, e aqui respaldado pela Rede Fight Bahia, diretor da extensão Fight Bahia, extensão Koinonia, aqui no nosso estado, no nosso Brasil, falando um pouco de Jesus de uma forma aberta, mais ligado aqui no nosso Zap, que abrange o Brasil inteiro, né, abençoando a sua vida. Mas a nossa lição que fala no domingo agora, que está chegando, um assunto muito forte, falando sobre o lugar santo, o Quetzal, ou conhecido como o candelabro, né, feito de ouro, representando a divindade, com 3 pontas, gerando assim em cada lado, repercutindo 7, aonde traz a essência da repercussão, da adoração, da presença do Espírito Santo. É Ele quem exala em nós todo esse sentimento vivo, maravilhosamente potente em nossas vidas. Eu quero já aqui trazer a vocês o nosso texto áureo da lição 7, que está em Hebreus capítulo 9, o versículo 7. Versículo 7, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa dos pães da proposição, ao que se chama o santuário. Hebreus 9, verso 12. Na verdade prática, o texto de prata, que traz a conclusão da lição, através da sua morte expiatória, conhecida também como morte insubstitutiva, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo, ou a Santíssima, o Santíssimo Deus. Vamos lá. Na leitura diária, na segunda-feira, foi em Êxodo capítulo 25, versículo 31 ao 40, que para o Quetzal iluminava o ambiente. Na terça-feira, no livro de João 1, versículo 4 ao versículo 9, Jesus ilumina o homem. Na quarta-feira, João 8, 12, a luz que dá vida. Na quinta-feira, Êxodo 29, versículo 1 ao 9, cerimônias da consagração. Sexta-feira, o altar de incenso está em Êxodo 37, 25 ao 28. E sábado, Hebreus 37, versículo 25 ao 28, que fala também o altar do incenso.
na sexta-feira. No sábado é Hebreus 7, Hebreus 5, versículo 7, 1 Tessalonicenses 5:17, João 17, versículo 9, fala sobre a obra de sacrifício e oração. Que maravilha! Após esta aula, o professor deve extrair e expor para os alunos os 3 objetivos específicos da lição. O primeiro é conceituar o lugar santo. O segundo, elencar ou expor, as 3 peças que compõem o interior no lugar santo, e explicar o véu que demanda o lugar santo, o lugar santíssimo do nosso Deus. A nossa introdução diz: local de serviço de comunhão com Deus. As peças do tabernáculo denotava a sacracidade do lugar. Os 2 véus realçavam a santidade que o local queria. O lugar santo tem muitos anos, tem muito a nos dizer. Por isso estudaremos a sua simbologia, pois esta tem muito a ensinar-nos nesses dias difíceis e trabalhosos. A consolação neste estudo. Pois esse ponto que nos traz esses principais peças e símbolos do lugar santíssimo, fala sobre o ofício do serviço cristão. Eu concluo que para servir a Deus é a coisa mais simples, mais preciosa e mais linda que um cristão pode se dedicar. Servir a Deus é servir de uma forma simples. Deus é uma pessoa simples. Deus, ele é tão simples que ele foi capaz de ser gerado em uma mulher que era virgem e que ao mesmo tempo habitava em uma cidade de Belém, uma cidade fraca, uma cidade de pessoas pobres, Nazaré, uma cidade que não tinha muitas coisas a ser apreciado pela central, onde demandava toda a cultura, onde demandava todo um comércio, toda uma política, todo um conceito teológico, no sentido logia de estudo, onde lá tinha as 13 classes dos judeus muito bem preparados para defender cada uma nas suas 13 classes, os seus costumes, tradições, as suas prédicas, E nessa região é tão propícia a história que a Bíblia há de nos dizer que quando um dos discípulos convida o outro para dizer que Jesus, o Nazareno, o de Belém, o Jesus daquela cidadezinha, e alguém disse: e pode vir uma coisa boa de Nazaré? Pode vir uma coisa boa de Nazaré? Porque era uma cidade que não tinha popularidade, não tinha de lá grandes pregadores, grandes políticos, grandes líderes, não tinha. E por essa razão que Jesus, ele era simples. Ele era tão simples que ele comia com os pecadores. Ele era tão simples que ele estava em um local onde as pessoas nem sempre querem estar, na beira de um rio, junto com pescadores, dormindo na popa de um barco, por exemplo. Um homem que biblicamente é conhecido como alguém que estava acima de qualquer capacidade humana. O doutor Lucas, quando escreve o Evangelho de Jesus, ele diz o seguinte, que Jesus não pregava com os escribas e fariseus, mas com quem tinha autoridade, mostrando que Jesus estava acima de toda a demanda de cultura e de informação daquela época. E o serviço cristão, ele é simples para os simples.
ele é fácil para os fáceis, ele é descomplicado para os descomplicados, ele é amoroso para os amorosos, ele é rancoroso para os rancorosos. Ou seja, a Bíblia nos fala nas cartas dadas pelo próprio Jesus ao anjo das igrejas da Ásia, ele diz: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é puro, purifique-se mais ainda. Mas aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Ou seja, aquele que vive com o coração sujo, com o coração impuro, cheio de sentimentos ruins, para o Evangelho, com propósitos de enriquecer, sobreviver do Evangelho, sem uma chamada, ele vai padecer, ele vai sofrer, porque o coração sujo, Deus não pode habitar. O salmista escreve: Senhor, quem é que vai de fato estar diante da tua santidade, no teu santuário, no lugar da adoração? Quem vai ter a presença do candelabro, do teu castiçal, da tua presença divina? Se aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega os seus lábios à falsidade, nem jura dolosamente, que não se mistura com as coisas deste mundo, que não se condula com a fantasia passageira, porque o mundo, com seus costumes e as suas mazelas, são passageiras, porque até o príncipe deste mundo, Jesus descreve, Jesus fala, relata, e João escreve no 4º evangelho, dizendo que, que o príncipe deste mundo já está julgado. João 16, versículo 8 a seguir. O príncipe desse mundo já está julgado. Por isso, na minha introdução, pegando com o ponto da lição, falo sobre essa simplicidade que é você viver esse ambiente formidável do Evangelho. Servir a Deus. Como servir a Deus? Como ser um servo de Deus, sem se misturar com tantas coisas que nos levam ao caminho do pecado. Eu me recordo de um texto que o salmista diz que como um mancebo, como um jovem pode se manter limpo, como ele pode se manter santo. Aí ele responde que, observando a tua palavra, ó Deus, para não pecar contra ti. Então, o meio de eu me manter santo, você se manter santo, é segundo a palavra de Deus. E esta palavra põe você no lugar de santidade. Não tem como servir a Deus e ao pecado. Não tem como servir a Deus e às riquezas. Não tem como servir a Deus e estar envolvido em contendas. Não tem como servir a Deus e estar envolvido com mentira. Há uma separação das coisas de Deus e as coisas que levam a nos afastar de Deus. Por isso que servir o ministério do servir a Deus, tanto faz você ser uma pessoa que trabalha com departamentos de mulheres, rede de mulheres ou rede de homens, ou um departamento, por exemplo, de liderar uma portaria onde há diversos porteiros rotineiramente desenvolvendo um trabalho de recepção, quem entra e quem sai, a preservação do patrimônio, conhecido como igreja, templo, onde ali estão as ressalvas financeiras colocadas ali dos fiéis, que mantém a instituição do aluguel ou reforma ou ampliação do trabalho religioso, abrindo templos e etc. Pois há um detalhe importante, não quero fugir do nosso contexto, mas eu não quero que você se perca
não servir. Há muitas pessoas se queixando em servir a Deus. Há muitas pessoas se queixando no serviço a Deus. E quando você se queixa de Deus, você coloca no lugar de Deus. Você se faz superior a Deus. Você se acaba fugindo do contexto. Olha só, o apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala que num certo ambiente há diversos tipos de vaso. Ele fala que há o vaso de prata, há o vaso de ouro, há o vaso de madeira, há o de feno, há também o de barro. Ele diz que há o vaso de honra e de desonra, mas diz que aquele que se purificasse a si mesmo, tornará-se útil e agradável para Deus utilizá-lo. Ou seja, eu tenho a oportunidade de escolher, na verdade, com quem eu vou servir a Deus. Eu vou servir a Deus com vaso de ouro, na usura, com vaso de prata, com vaso de barro, com pessoas comuns semelhantes a mim, que não vai me proporcionar um crescimento espiritual, que vai só atrapalhar o meu segmento da minha fé. Então, eu tenho que ter o meu alvo é Cristo. Se você é líder, se você é ministro, foca sua mente em Cristo, porque toda a esperança ela pode ser de uma forma discrepitosamente ser mal direcionada, e aí você pode perder o seu foco, pois feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que a esperança está em Deus. Então, o servir a Deus é você servir com coração puro. Deixa quem quiser falar mal, quem quiser andar de forma errada, segue o seu caminho, o seu alvo é Cristo. Paulo, ele relata também nas cartas que ele diz que nenhum soldado, nenhum arauto do reino, um soldado no exercício da sua função, ele se desvia para outro propósito. Ele não se condula com as coisas que vem tirar ele do foco, porque ele está regimentado em um regime que leva ele a cumprir um regime militar. Então, se você é um soldado, é um cabo, se você é um sargento, um subtenente, um tenente, se você é um major, um coronel, você sabe que, independente da circunstância, a carta magna e o regime militar vai controlar suas ordens, as suas vontades. Se você fugir das normas, você vai ser punido. Então, às vezes, quantos que se afastam do evangelho servindo a Deus e põem queixas em terceiros e em quartos? Não. Se você está diante da santidade, do castiçal, do candelabro, se você tem essa presença do Espírito Santo, você sabe que aquele que foi por Deus instruído não carece que ninguém mais instrua, porque o Espírito do Senhor instruiu. Esse instruir não é que outros não vão lhe instruir, é que outros não vão lhe conduzir para caminhos errados, porque você está sendo instruído pelo caminho correto. É por isso que a Bíblia ela é rica, e Paulo relata a Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada, útil para corrigir, para redarguir e para preparar e para qualquer, quero dizer, boas obras. Essa é a verdade da nossa introdução. Vamos acelerar, que está já no 19 minutos e 15 segundos. Local santo, ou lugar santo. Que lugar é esse? O texto de Êxodo 26, verso 33, mostra a distinção dos dois compartimentos do tabernáculo. O primeiro chamado de santuário, lugar santo. O segundo, santo do santo, ou lugar santíssimo. O primeiro aparece como local do serviço, no qual somente os sacerdotes podiam entrar para oficiar diante de Deus. Isso está em Hebreus 9, versículo 6. Os israelitas limitavam-se a fazer suas ofertas ao altar
dos holocaustos. O povo tinha acesso ao pátio, átrio, mas não ao lugar santo. Quero falar sobre o lugar esse pátio ou átrio. Até o templo tinha o pátio, e tinha o pátio dos gentios. O pátio das mulheres, pátio dos jovens, pátio dos sacerdotes, pátio dos homens. Para cada compartimento do templo de Salomão tinha o seu pátio, conhecido também como pátio exterior, pátio dos gentios, que ele também tinha acesso para se aproximar de Deus, mas havia o seu pátio. Não havia uma separação apenas do pecador para o santo. Existia também a separação de locais para se assentar e ali adorar, porque havia um certo sentido simbólico da manifestação de Deus e da aproximação da sua liderança, pois isso é de suma importância. Vamos aqui, o lugar do serviço e adoração. No tabernáculo havia uma porta de 2 véus. Estes 3 elementos impediam a entrada dos pecadores na presença de Deus. O caminho para Deus começava com o derramamento de sangue inocente de animais, assim, a fim de restaurar a vida do pecador. Eu vou fazer aqui nesse tópico 1, onde nós estamos aqui, falando sobre o ponto 2 e o ponto 3, que é o propósito do lugar santo, que tinha como principal função ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifícios pelas diversas espécies de pecado. Ou seja, cada violação que o povo cometia, individual, familiar, na nação, isso era levado diante do sacerdote, que era chamado do lugar santo, onde estava ali o altar de bronze, a própria bacia, também ele poderia lavar suas mãos para o sacrifício. Aqui no livro de Êxodo 26, 36, revela que antes do lugar santo e o lugar santíssimo, primeiro vinha o véu. E o que era o véu? O véu, na verdade, antes do véu vinha também a porta. E o que era o véu? O véu ele tinha o seu sentido, O véu tem os seus sentidos muito importantes. Eu fiz aqui uma anotação falando sobre o significado do véu. E o véu ele vinha para encobrir, O primeiro sentido do véu era símbolo da proteção. O significado do véu era um símbolo de proteção. Primeiro, símbolo de proteção. Segundo, ocultar manifestação divina. E o terceiro, prevenção da manifestação do remanescente, ou seja, a glória futura. Veja que, em alguns sentidos corriqueiros, quando Moisés colocou o véu na sua face, a face de Moisés brilhava e as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, porque Moisés esteve no monte e falou com Deus, e Deus se revelou, e a glória de Deus invadiu o rosto de Moisés. E Moisés não percebeu esse brilho, porém quando o povo tentou falar com Moisés, viu que não tinha essa possibilidade de continuar falando, olhando para a sua face. Por isso, assim Moisés colocou o véu, para cobrir a proteção da glória. Pois quando Moisés vai também diante de Deus, Deus manda que Moisés tire as suas alpacas, porque aonde ele ia pisar, o lugar era santo. Quando vai ler Isaías capítulo 6, falando um pouco sobre a vida de Isaías, quando o rei Osias faleceu, um parente seu, onde ele se via também na corte real, e quando ele morreu, logo após, no decorrer do tempo, Deus se manifestou a Isaías no capítulo 6, e diz que ali havia alguns anjos, e esses anjos cobriam a sua face, ou cobriam o seu rosto,
manifestando a proteção da glória divina, né? Dentro, por exemplo, do lugar santíssimo, você vai encontrar também, nesse sentido do véu, trazendo para a arca da aliança, que aonde era o segundo véu, que separava o lugar santíssimo, que lá tinha apenas a arca, que aonde tinha também o chamado, os anjos, um anjo feito, né, com a arte coberta de ouro e o símbolo da divindade. E esses anjos tinham suas asas que também cobriam o seu rosto, símbolo da proteção ou da reverência e proteção à glória da manifestação de Deus às nações externamente, futuramente. Por isso é que o véu ele tem esse sentido da chamada símbolo de proteção, ocultar a manifestação divina, porque Deus não dava a todos essa manifestação, né? Essa ação divina tinha as suas classes, onde Deus se revelava, para daí falar para outros, já de uma forma diferenciada. E o terceiro, que é a prevenção da manifestação do remanescente, ou a glória. Vejamos que quando na época de Eli, quando ele foi remisso para com seus filhos, na chincha, na puxada, na correção, Samuel ainda crescendo, sendo educado para ser o seu sucessor nos planos de Deus, segundo o coração de Ana. Quando orou, Ana pediu a Deus que lhe desse um filho varão, e se assim fosse concedido, ela daria para servir o altar de Deus. E quando Deus propôs nela a gestação, que ela gerou, depois ela deu para o altar, e foi o próprio Eli que a instruiu, o Samuel. E Samuel cresceu, e foi ele que sentenciou a casa de Eli, entregando a sentença da correção de Deus, porque ele havia sido remisso ou muito relapso na educação dos seus filhos. E nessa parte você vai ver que quando Eli recebe a mensagem que a arca do Senhor foi tomada, levada pelos os seus adversários, e mortos Ofni e Finé, e morto uma grande parte, uma forte gama, né, de soldados, de servos de Israel, Eli caiu da sua cadeira, segundo o texto, e quebrou o seu pescoço. E quando uma das suas noras foi dar luz, que recebeu a mensagem, estava grávida, ela disse, e acabou, e disse, e foi-se a glória, ou seja, perdeu-se a glória. Só que nesse sentido da expressão, da prevenção, da manifestação, do remanescente, glória no sentido do véu, Deus sempre teve um remanescente. Sempre manteve um remanescente, aquele que Deus iria usar, aquele que Deus levantava no meio dos seus. Ou seja, por que Deus levou Israel para 70 anos de cativo? Toda a teologia vai levar você a ver claramente que Deus queria preservar a nação, para de lá tirar o Messias, para de lá ter um remanescente, manter a nação pura, na correção, trazendo neles de volta ao princípio que Deus queria. E na época, o Nabucodonosor era um rei justo, que agia com justiça. E aí Deus botou o coração desse rei para ver as imprudências de Israel e ir lá e punir eles pelas mãos do próprio Deus. Ora, o véu, ele vai sempre prever a proteção, ocultar manifestação divina, e terceiro, preservação da manifestação do remanescente glória. Então não tem como você correr, o véu tem esses sentidos
importante para nossas vidas. Símbolo de proteção, ocultar manifestação divina, já que não era a todos, e a preservação de uma possível manifestação de um remanescente. E isso é o que o véu vai revelar no decorrer da história, pois o véu, entre os dois véus, separava o sentido da tenda para o lugar santo, lugar do sacrifício, e o lugar santo para o lugar santíssimo, onde tinha apenas a chamada a Arca da Aliança, que manifestava a presença de Deus, aonde só o sumo sacerdote poderia ter esse acesso. Aqui, ainda falando sobre o segundo tópico e o terceiro tópico da nossa lição, o segundo tópico vai falar sobre, pega aqui, segundo tópico, primeiro tópico, segundo tópico, fala sobre as três peças que compunham o interior do lugar santo. Veja aqui, ele fala um pouco sobre o segundo tópico. Ele vai dar aqui a você aqui a seguinte questão: o castiçal era feito de ouro, certo? Ouro, você vai entender que ele é divindade. O castiçal, nesse castiçal, ele pode ser também visto como o candeeiro ou candelabro, que é o local da aproximação da adoração, lugar da adoração, de você ter uma presença diferenciada, a chama, o calor. Podemos tratar disso quando você está orando, ou quando você vai à igreja, ou quando você passa na frente de um templo, ou você vê uma pregação, você vê um louvor. A chama ardente do Espírito Santo te convidando a ser crente, a ser melhor ou diferente, para a glória de Deus habitar em você. Uma outra coisa que é importante, a mesa para os pães, que era o exemplo, o símbolo da comunhão. Paulo relata na carta aos Coríntios, no capítulo ainda, o Coríntio, no capítulo 11, no versículo 23, quando trata do aspecto da Santa Ceia, diz que eu recebi do Senhor, é o que eu também vos entreguei, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu, e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente tomou-se o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele falou: a partir de hoje eu não vou mais poder cear com vocês, mas esse símbolo vai ficar com vocês como memória, e vocês vão estar fazendo isso de contínuo até que possamos cear diante do meu Pai, todos unânimes. Essa mesa trazia o pão, a comunhão, querendo dizer, o símbolo do vinho, o sangue, o corpo de Cristo, aonde a igreja ela se reúne, ela ceia, ela participa dos elementos que ainda hoje compõem o símbolo da redenção da igreja, aqueles que ceiam em plena comunhão, aguardando o arrebatamento da igreja, que procede após toda a humanidade entender o propósito vivo de Deus, porque Deus não virá arrebatar a sua igreja sem que a humanidade tenha ciência do julgamento que Deus ou seja, que está para vir sobre toda a humanidade. Não há possibilidade de julgar ninguém sem saber ou sem ter relatado as consequências que virão, ou prever um livramento para aqueles que querem, e para aqueles que não querem também saber o que virá para ambas as partes. Por isso que a pregação está escrito no livro de Mateus, no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus. Ele fala
Jesus ele fala o seguinte, que enquanto esse evangelho não for pregado a todo mundo, mas quando for pregado a todo mundo, aí então virá o fim, aí o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. Fica aí um tema para você estudar separadamente. E o altar de ouro para os incensos, que é, na verdade, a chamada a oração do cristão. Então, diante dos 3 sentidos ou 4 sentidos, que era o pano, o véu do pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho finíssimo, ou seja, 1, 2, 3, 4, os 4 pontos do tópico 3, que ele vai falar: o véu demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. De que compunha o véu? O véu tinha o chamado o véu pano azul ou linho finíssimo, né? E ele era um branco, ou seja, desculpa, eu estou fazendo aqui a mistura aqui do linho fino, mas o véu vinha do pano azul, que é o símbolo do céu, o símbolo de algo acessível e intransponível, certo? Depois vinha a púrpura, que falava sobre a realeza, e isso ele tinha um exemplo de algo que era celestial, a púrpura, que era um exemplo da realeza. Depois vinha a conhecida como o carmesim, que era o vermelho ou sangue vivo. O sangue vivo, falando sobre, na verdade, o aspecto do cordeiro no sangue vivo, imolado, macho de até 1 ano. E o quarto, que é o linho fino torcido, que era a santidade. Então, diante do lugar santo para o lugar santíssimo e diante do pátio, existia essas 2 portas, uma porta e 2 véus. Uma porta e 2 véus. Porém, não podemos esquecer que lá tinha suas bases também, chamando de bronze, símbolo de redenção, né? Com o seu boleado do bronze e da prata, o ouro, a divindade, o bronze, o sofrimento. Nunca deixamos de esquecer que nessa lição você tem que aprender todos os pontos focado no sentido do símbolo, como o que é que simboliza o chamado o pano azul, o céu, certo? A púrpura, a realeza, o carmesim, o vermelho ou sangue vivo, né? E o quarto, o linho fino torcido, era a santidade, que era um linho com um aspecto branco, puro, a pureza de Deus. E aí as 3 peças principais, que era o castiçal, candeeiro ou candelabro, como nós estudamos, que vem com 3 pontas, né? E aí vai chegando a um aspecto muito importante o Espírito de Deus na sua forma revelada à igreja, no certo sentido pleno de Deus, a mesa para os pães, que era o aspecto da que traz a comunhão, e o altar de ouro, né, para o incenso. O altar de ouro para o incenso, que é o aspecto da adoração, onde nós oramos e com aroma suave sobe diante de Deus a riqueza da nossa oração. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecador, mas o pecador arrependido, a estes Deus o ouve. Por isso, não podemos deixar de estar envolvido nessa graça e bondade de Deus. Quero agradecer a você que mais uma vez está conosco no nosso canal da Escola Bíblica Dominical em treinamento de líderes, com a lição 7, falando sobre o lugar santo. Deus abençoe, até a próxima aula. Um abraço, que Deus fortaleça você, professor, diretor, pastor, diácono, obreiro, pastora, você que tem um chamado, está
se alicerçando para ensinar as pessoas. Lembrando que hoje há muitos pregadores, mas falta muitos mestres. Seja um mestre, deixe Deus te conduzir a ensinar outras pessoas. Deus abençoe a sua vida.